Olá, pessoal. Eu sou a Marina Laminatos, diretora do Private Banking da InvestSmart. Hoje, nosso tão esperado dia da Smart Summit. Eu tenho aqui dois convidados muito especiais para conversar com a gente. Então, temos a Mônica, estrategista da InvestSmart, da diretoria de alocação, e temos conosco também o Rafael Silva. Ele é representante da Bradesco Asset, ele cobre as mesas de renda fixa e crédito privado, certo, Rafael? Exatamente. Hoje a gente vai bater um papo, na verdade, sobre essas estratégias, como a gente vê as perspectivas para 2024. Rafael, nós estivemos juntos no ano passado, né? Você esteve junto da InvestSmart num café com assessores, e naquela ocasião vocês estavam bastante otimistas com o mercado, né, em 2023. Bom, amanhecemos 2024 e a gente queria muito saber qual é a visão da Bradesco Asset sobre as perspectivas para 2024 para essa classe de ativos. Excelente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É muito bom poder falar um pouco mais de mercado e, de fato, lá em agosto a gente tinha uma convicção especial com relação à queda de juros, em função de o Banco Central apontava que a gente já chegava no nível máximo de juros, que é aqueles juros que já começa a fazer efeitos, trazer ali subsídios para inflação, em algum momento começa a ceder, a atividade começa a moderar. E tendo isso em mente, até fazendo estudos, a gente percebeu que ambientes onde a taxa de juros para de subir e a gente entra num momento de corte, são momentos que geram resultados positivos e consistentes para os portfólios. E quando a gente olha atualmente onde nós estamos, a gente está basicamente no meio do movimento. Então, a gente permanece com esse otimismo. Só que talvez só isso fosse pouco para a gente pensar de fato o que a gente teria de resultado para frente. Por quê? Não é uma matemática onde a gente olha só os nossos juros e tudo vai dar certo. A gente depende de uma dinâmica, e nesse caso global. E o que a gente percebe atualmente? Que economias desenvolvidas alcançaram esse pico de política monetária ali mais ou menos em meados do ano passado, até o final do ano. O Banco Central americano falou em novembro que já tinha alcançado esse nível. E o que nos traz de perspectiva? Que um ambiente de corte de juros sincronizado no globo, que aí basicamente é todo mundo cortando, para a gente é muito importante. Traz um impulso adicional. A gente conseguiu até rever os nossos cenários. A gente conseguiu rever aí, basicamente 100 pontos de corte até o final do ano. Por quê? Porque a gente tinha um problema específico nas nossas discussões, que era como é que o Banco Central brasileiro, independente, vai continuar cortando juros em um ambiente que a taxa de juros americana fica alta. E aí o pessoal falou, não, mas veja bem a nossa dinâmica. Fala, tá, mas e a volatilidade? Como é que a gente vai suportar isso? Será que a gente não vai sofrer um ataque especulativo no câmbio, porque a taxa vai cair demais? E a gente não conseguia chegar na conclusão. A gente só acreditava que o Banco Central ia continuar cortando porque a nossa dinâmica era positiva. Porém, em novembro e agora, em janeiro, o que a gente percebe é o mercado que achava que, brincadeiras à parte, nunca mais o Banco Central americano ia cortar juros, já vê corte agora para março. E agora a discussão da volatilidade de janeiro é, puxa, por que vai cortar em março e não em junho? O que precisa para cortar em março? E o Banco Central está tentando ancorar. A cada fala dos diretores, eles estão tentando, veja bem, a gente vai cortar, mas gente, vocês estão indo longe demais, vocês estão precificando muita coisa. Então, isso traz uma certa volatilidade. Mas mudou. Não é mais, nunca mais vai cortar para quando? Quanto? Então, isso traz um impulso adicional para a gente e por isso a gente segue otimista, basicamente considerando o cenário macroeconômico, olhando política monetária. Mas a gente tem que considerar, temos pontos de atenção, a gente tem conflitos, tem uma inflação que provavelmente vai ser residual e consistente ali ao longo do tempo. Então, a gente tem que continuar acompanhando, mas os dados, parece uma assimetria importante para o lado de dados, para o lado mais positivo. Muito bom. E agora, como é que é a estratégia da Bradesco Asset dentro desse cenário de redução de taxa de juros, né? Excelente. O que a gente percebe é assim, os juros mais curtos, eles são juros que refletem a política monetária. Então, eu gosto de dividir a curva de juros, e a curva de juros aqui que a gente está falando são os vencimentos dos ativos que dão de referência pelos ativos emitidos pelo Tesouro Nacional, e aí no final das contas, essas emissões, esses vencimentos, se você olhar, cada um tem uma taxa. Então ele te dá uma curva, uma perspectiva do que seria o risco ao longo do tempo. E quando a gente pensa com relação a isso, ativos com vencimentos mais curtos
tem um risco mais fácil de entender. Ativos com vencimentos mais longos passam a considerar outros tipos de risco. Então, eu gosto de fazer essa distinção. Se eu estou considerando política monetária ela impacta muito curto prazo. 1 ano, estou colocando até um pouco mais, mas ela impacta no curto prazo. Por quê? É a decisão com relação à atividade, o ciclo corrente, que muitas vezes tem aquele período que a gente chama ali de gravidez, que vai de até quase 9 meses para surtir efeito, para aparecer de fato, mas você tem ali aquele momento. Então, o que a gente entende é, taxas de juros de curto prazo se beneficiam mais em um ambiente de queda de juros. Então, taxa de juros atrelada à inflação, quando você parar para pensar, tem um componente real ali dentro que tende a ceder se o Banco Central continuar empurrando a curva nominal para baixo. E a nominal, que são as LTNs, NTNFs, títulos pré-fixados, tendem a acompanhar a política monetária nessa parte mais curta. E aí tem estratégias que você pode se beneficiar até mesmo da parte média da curva, que o mercado chama de barriga da curva. Porque nessa parte você tem uma mistura entre o longo prazo, que é estrutural, que é o momento de risco o país, e o curto prazo, que é política monetária. E o que te traz de diferencial aí? É o DV1, é o risco de variação de taxa de juros naquele vencimento mais longo. Então, dá também, a gente tem algumas estratégias que tendem a se beneficiar disso, entretanto, a parte mais curta parece mais atrativa, mais apetitosa. E a longa, no nosso ponto de vista, ela deveria estar e deve estar mais alta do que a curta em algum momento. E tem algumas estratégias que a gente chama de play de curva, que é, eu posso apostar, eu posso investir de tal forma que, se a curva de juros dos vencimentos mais longos para os mais curtos ficar mais inclinada, que é as taxas mais longas mais altas do que as curtas, que é o que diz qualquer livro de finanças, a gente teria um ganho, porque eu estou comprado na taxa longa, tomado nela, esperando que ela suba, e aplicado na parte mais curta. Então a gente tem esse play de inclinação, que é o tomado inclinação, tem o aplicado no intermediário e mais aplicado na parte pré-curta e atrelado à inflação curta, porque tem um ruído inflacionário que eu comentei, que cabe uma proteção, e a real deveria fechar nesse ambiente. Então, tem um duplo ganho ali, sem contar a proteção da estratégia. Estratégia para todos os cenários, né? Exatamente. Para todos os momentos da curva. Excelente. Exatamente. E até pegando um gancho, você falou de juros nominais, né? Então, a gente ainda tem alguma oportunidade nos pré-fixados, né? Dados os níveis que a gente observou de fechamento de curva de juros, né? Como é que você vê, então, pré-fixado? O pré, ele é muito rápido. A agilidade na negociação do pré-fixado, muito em função do derivativo, que é o DI negociado na B3, ele é um mercado de altíssimos volumes. Então, essa negociação nele ela é muito rápida. E ele reflete mais rápido o que está acontecendo no mercado. Então, o que a gente tem em mente? Que o nível ele está mais baixo. E a gente tem que ser capaz, e por isso é bom ter um portfólio gerido por um gestor experiente, porque a gente tem que ser capaz de entender quando o prêmio é oportuno para você ter posições maiores. A gente tem posições no intermediário e no curto, mas o nível, o prêmio nessas estratégias, ela está menor no pré-fixado. Por quê? Porque a gente exagera. A gente pensa assim, puxa, vai cair os juros, vai. Então, cara, vai até onde? Estão falando 8,5, quer saber? Eu vou aplicando isso até 7,5. Mas não falaram 8,5? Falaram, mas, cara, o Banco Central sempre vai mais. E de verdade, o Banco Central sempre vai mais. Historicamente, a gente fez um estudo que quando o Banco Central começa a cortar, ele sempre acelera. Se ele começou meio, ele vai para 100. Se ele começou 75, ele vai para 100. Então, assim, em algum momento ele acelera. Então, o mercado está convicto disso, sempre convictos, né? E com certeza, que nunca dá para ter certeza, mas sempre convictos de que o Banco Central vai acelerar, o mercado empurra mais. Então, no nosso cenário, a gente entende que a Selic alcançaria 8,5 até o final do ano, taxa terminal. Se a gente fizer uma conta ponderada de Selics daqui até o final do ano, quem aplicou na Selic deveria levar 9,60 aproximadamente daqui na média até o final do ano. Só que o que a gente tem que pensar é assim, onde está a curva? E se você olhar aquela continha que a gente faz entre vencimentos para saber o que é o CDI, da média do CDI até lá na frente, já tem 9. Tudo bem, agora subiu um pouco, está perto de 9,40, mas está assim,
parece justo. Então, o que os gestores têm feito ultimamente? Na virada do mês, do ano, a gente reduziu um pouco o nível de risco, mantemos posições, mas reduz um pouco o risco em função do prêmio. Então, prêmio versus tamanho da exposição. Então, a gente reduz um pouco o risco. E agora, com essa abertura, em função do que está acontecendo lá fora, aumento de conflitos, política monetária nos Estados Unidos, os diretores trazendo falas ali de, veja bem, a gente vai cortar, mas não precisa ir tão longe, gente, vai mais devagar, tal, não aumenta tanto a expectativa assim e a pressão sobre o Banco Central. Então, as taxas estão abrindo em função desse movimento. Então, essa abertura, aumento das taxas, abre espaço para que a gente volte com as posições. Só que tem uma parte interessante do ativo atrelado à inflação, as NTNBs. Elas parecem melhor precificadas ou pior precificadas. Por quê? A taxa de juros real parece bastante elevada, principalmente nos títulos de vencimentos mais curtos. E vou além. A gente faz uma conta, de novo, a gente tem uma continha que a gente faz de inflação implícita, que nada mais é do que taxa nominal, que é o pré-fixado, menos atrelado à inflação. Se a gente lembrar que finanças, a diferença entre uma taxa nominal e a real é a inflação. Então a gente chama essa diferença de inflação implícita. Ela está lá no chão, está muito baixa. A gente espera uma inflação de 4% por ano, para o final do ano. A inflação agora, nesses ativos mais curtos, está 3,7%, 3,8%. Sendo que a gente acredita que em algum momento desse ano, por mais que a gente alcance o 4% no final do ano na média, em algum momento essa inflação vai ser mais alta do que isso. Então, parece haver um prêmio implícito em carregar ativos atrelados à inflação de curto prazo. Porque você se beneficia dessa inflação que é resiliente e que parece baixa na precificação dos ativos. E que tem que lembrar que a NTNB ela corrige o VNA dela todo dia pela inflação projetada. Se a inflação vier mais alta que o projetado, você ganha na cabeça essa diferença. E é o que a gente acha que faz diferença para o portfólio. O pré-fixado, gestão ativa, e o atrelado à inflação curtinho ali parece interessante. Bom, a gente falou, na verdade, do movimento de curva de juros, né? Mas a gente tem um outro movimento também que ocorre em conjunto, que é o de spread de crédito, né? Então, já pegando esse gancho, o que a gente tem de oportunidades também no mercado de crédito privado? E até se você quiser discorrer um pouquinho de como foi 2023, né? E como nos traz a 2024 alguns eventos também. 2023 foi emocionante, eu diria, para não ter outra palavra. Por isso a provocação do assunto. Para não ter outra palavra. Mas o que 2023, para a gente, sem acreditar que 2023 seria assim, mas 2023 para a gente começou em meados de 21. Por quê? Tendo em mente, e assim todo mundo estava aqui, que a inflação seria resiliente, mais alta e que isso acometeria o mundo inteiro, e foi de fato o que estava acontecendo em 2021, a gente não projetou nada, era fato. A gente via bancos centrais pelo mundo mais duros na política monetária, mantendo taxas de juros mais elevadas em função desse ambiente. O que a gente teve no final das contas foi o cruzamento do que a gente esperava, pelo que a gente já estava vendo, pelo que poderia acometer as empresas. E o que aconteceu? A gente entendia que uma taxa de juros mais alta, que é contracíclico, é para dar uma segurada na economia e segurar a inflação, traria um desempenho pior para as atividades das empresas, que, puxa, totalmente lógico. Só que a gente também trouxe um dado da nossa área macroeconômica, e a gente tem ali mais ou menos 7, 8 pessoas na área macroeconômica trazendo informação para a gente, sem contar as outras consultorias que a gente paga, falando que a inadimplência ia subir. Então a gente olhou e falou, puxa, inadimplência sobe, despesa financeira das empresas sobe e consome caixa. Por que o crédito é bom? E a gente na mesa de crédito, a gente tem uma mesa de crédito hoje de 250 bi sob gestão. Então assim, eles se preocupam com crédito, querem comprar crédito, mas não vão comprar qualquer coisa. E aí falava, puxa, por que o crédito vai ser bom? Ou onde será bom? E a gente percebeu que setores cíclicos como varejo, construção civil, empresas que dependem do consumidor final tomar dívida para poder consumir, poderiam sofrer porque a inadimplência está subindo e a despesa financeira também. E aquelas empresas que têm uma atividade maior de caixa ali, que dependem mais de empréstimos para sobreviver, também sofreriam por causa da despesa financeira. Então, a gente entendia que fazia sentido retirar esses papéis do portfólio. Uma coisa que a gente foi protagonista nos últimos 2, 3 anos é que a gente tem tido obrigação de ser mais ativos no secundário. Por quê? Porque não adianta a gente sentar na nossa mesa
comprar um papel e falar, pronto, agora eu carrego ele até o vencimento, dou a quem doer, a que spread for. Puxa, às vezes o mercado começa a apertar tanto esses spreads que eu compro uma emissão corporativa para 5 anos, CDI mais 1,5, às vezes 2 anos antes de vender, ela está a 0,60, 0,30. Puxa, eu vendo para o mercado se alguém quiser essa emissão e vou de volta buscar uma 1,5 a 2. Então, oxigeno o meu portfólio e mantenho um carrego de crédito mais elevado, que é onde a gente vai ganhar dinheiro nessa estratégia. Qualquer carrego? Não. A gente sabe que o spread de crédito, ele não é a medida de remuneração da empresa, propriamente dito, pro ativo. Ele é risco. Ele é o prêmio sobre aquela alocação versus um título público. Então, não dá para falar, puxa, encontrei um papel CDI mais 10. Nossa! Puxa, brilhei, agora vou carregar isso para sempre, tô rico. Não, se tá CDI mais 10 é porque alguém tem colocou alguma coisa lá. errada, Tem alguma coisa errada. Então, é importante a gente ter em mente que agregar prêmio de risco ao portfólio na parte de crédito, ela demanda de um trabalhinho ali por trás, de você analisar mais, de você considerar o risco dos sócios, considerar o risco do setor e considerar o momento macroeconômico. Para que para essas empresas a gente entendia que era ruim. Então, o que a gente fez? Tirou do portfólio. Então, essas empresas do ano passado que entraram em recuperação judicial, nas famosas RJs, a gente não tinha, basicamente. E com isso, o desempenho do nosso portfólio versus a indústria no primeiro trimestre, principalmente, foi melhor. Então, durante esse período que estava todo mundo vendendo papel para fazer frente aos resgates, a gente estava recebendo, a gente recebeu quase que 10 bi só no primeiro trimestre. E a gente comprava papel, e comprava muito. Então, a gente vê um diferencial na estratégia de crédito privado, mas com seletividade, spreads ainda interessantes e um mercado de capitais agora, no começo do ano, muito aquecido. E crédito é fluxo. Ele depende do investidor comprando. E a gente está vendo muitas leituras em função desse mercado com spreads mais baixos. Para quem já está na estratégia, pode se beneficiar de um ganho de capital. Mas a gente ainda vê um mercado oportuno para ela. O lado bom é que cria também preço interessante para compra, né? Então, os eventos que aparentemente, né, a gente vê o lado bastante pesado para o mercado e causa uma certa aversão a risco, mas é justamente onde com seletividade se consegue também navegar em boas oportunidades. E a gente comprou muito papel de altíssima qualidade, aquele que a gente chama de verdadeiro AAA, que é normalmente um papel que é negociado a spreads muito baixos, o mercado compra porque confia muito no nome e consegue carregar até o final. Puxa, a gente comprou com 190, 180 spreads acima, 180 de spread acima do que era o comum dele. O papel saindo a 2,5, 2,60. E a gente comprou porque eu recebia dinheiro. E eu comprei muito até junho, onde a gente acreditou que a partir dali o mercado de capitais ia voltar mais forte. Não voltou. E a gente voltou para o secundário para comprar papéis, mas aí os spreads já estavam um pouco mais baixos. Então, eu quero pegar 2 pontos nisso que você comentou. Uma é assim, a gente ainda não viu o spread voltar para o nível pré-eventos mais significativos, né? Ainda tem um prêmio ali e eu queria pegar a sua expertise para entender um pouco o que você acha que são os fatores que vão ser necessários para esse spread voltar para o normal, né? E o outro, pegando um pouco essa questão de toda da recuperação econômica, né? A gente ainda não viu o volume de crédito crescendo de uma forma significativa. Eu acho que está todo mundo ainda, né, no aguardo para indicar novos investimentos, ampliação de capacidade, tudo. Qual é a visão de vocês com relação a quando é que esse momento realmente acontece? Tá? A gente já viu o mercado vou começar pela segunda. Tá. A gente já viu o mercado de capitais muito aquecido na parte de leituras. Então, a gente já vê as empresas voltando a buscar os bancos de investimento para fazer emissões, considerando que os spreads estão mais baixos e, de fato, papel de alta qualidade, os spreads estão cedendo, e também considerando que, daqui para frente, o custo de CDI é menor até o final do ano. Então, eles já estão vislumbrando uma oportunidade de vou captar agora, já me beneficio com isso e carrego uma dívida mais barata, que vai ficando mais barata com relação ao nominal total daquela dívida. Então, a gente já vê o mercado um pouco mais aquecido, então acho que a gente tende a ver um primeiro semestre aí bem forte no mercado de capitais. Do outro lado, quando a gente considera os spreads de crédito, eu tenho 2 abordagens. A primeira é, os papéis de altíssima qualidade têm sido mais demandados por todo o mercado. A partir de agosto, mais ou menos, a gente já viu que o resgate
A saída de recursos da estratégia de crédito privado diminuiu. Essa diminuição fez com que muitos gestores de portfólio de crédito privado voltassem às compras, no mínimo para repor o que estava vencendo. E essa volta não foi feita de qualquer forma. Pode ser que no passado tenham feito ali, olhado um pouco para o outro lado na hora de comprar crédito, agora estavam sendo mais minuciosos com relação à qualidade do crédito. E isso tem feito com que, se você pegar essa distinção, os spreads de crédito de papéis de alta qualidade estão cedendo mais rápido do que os outros. A gente gosta muito do IDADI, que é o índice de debêntures da Ambima em CDI. O spread de crédito médio dele hoje, que são todos os papéis líquidos negociados na Ambima, está na casa de 1,95. Então, spread de 1,95. Você fala, nossa, um spread legal. Só que dentro desse spread legal, eu tenho empresas com carrego acima de CDI mais 10. Então, assim, a média esconde o risco que você tem de fato no carrego final. No nosso ponto de vista e a forma de encarar papéis de alta qualidade, a gente normalizou esse spread de crédito. A gente cortou da amostra papéis com spread de crédito superior a CDI mais 3. E isso trouxe um spread de crédito mais amigável em função do nível de risco que a gente corre. E a gente vê um spread ali perto de 1,45, que ainda é muito bom para um portfólio. Você está falando que ele deveria rodar, dado o carrego, CDI mais 1,45. Só que esse 1,45, 1,46, 1,47, ele é abaixo do que é o momento pré. É isso que eu ia perguntar, se vocês teriam esse histórico só para a gente fazer a comparação. Então está abaixo. Esse nível de risco, ele já está abaixo a dezembro de 2022, que é pré-janeiro, onde a gente viu o início dos eventos. Então, quando a gente para olhar, fala, opa, mercado de crédito de alta qualidade já basicamente voltou para onde deveria. Mês passado, a gente já viu a emissão de uma empresa grande de energia para 5 anos a CDI mais 1. Você fala, CDI mais 1, tem banco médio pagando CDI mais 0,90, 0,80 para 2 anos. Então, o risco está certo? A gente vai descobrir mais para frente, porque aí o mercado vai ajustando esse mercado. Eu já tenho emissões vindo para o mercado para 4 anos a 0,80, 0,90 para corporativo. Então, o mercado já está entrando num momento de papel de alta qualidade eu quero, e se o spread estiver baixo, tudo bem. Só que quando o mercado de capitais é mais aquecido, esse momento de spreads de crédito mais baixos, ele tende a ficar um pouco mais forte e se manter durante esse processo, porque o dinheiro está entrando. E o dinheiro entrando, ele vai... Às vezes ele não quer uma empresa ou outra, mas no final o mercado tende a se aquecer. E esse aquecimento, para quem já está na estratégia, e eu digo que ainda dá tempo de entrar, quem já está na estratégia tende a se beneficiar de um ganho de capital. Então, a gente tem uma perspectiva de que a seletividade vai ser o grande diferencial para os portfólios de crédito daqui para frente. A gente não acredita que acabou de fato os eventos corporativos, mas que a gente já passou pelo pior. Então, tem uma oportunidade no mercado de crédito privado corporativo, principalmente de altíssima qualidade. Perfeito. Bom, quando a conversa é boa, a gente não tem de tempo passar. A gente está chegando quase ao finalzinho da conversa, mas eu acho que cabe ainda comentar um pouquinho, se você puder. Não tem como a gente falar de crédito privado sem falar dos isentos também, né? Então, se você puder comentar um pouco também o que vocês veem de oportunidades nos isentos. Legal. O spread de crédito no isento hoje está bastante atrativo. É um spread ali na média da Ambima, eu vou usar a Ambima de novo porque é mais fácil, na casa ali de NTNB de referência, que é o vencimento dela, mais 1. Então, se você pensar, puxa, 1% de spread sobre a NTNB de referência isento, puxa, é maravilhoso. A gente fez uma conta do nosso portfólio. O nosso portfólio pegando a média, que a gente tem um debênture incentivadas em CDI. É o maior fundo da indústria. Ele tem um spread de crédito na média de 0,80. Se eu fizer a equivalência, que é a pergunta que o pessoal sempre me faz. Puxa, Rafa, se eu comprar o fundo de vocês, que tem um carrego de 0,80 ali na média, quanto que eu teria que colocar num CDB, ou qual que é o spread de crédito que eu deveria ter num CDB, pagando imposto para ter essa mesma taxa? E a gente chegou mais ou menos ali num 2,5. Então, você deveria ter um portfólio, um CDB, que tivesse um carrego mais ou menos de CDI mais 2,5, para você ter os mesmos 0,80 que eu te ofereço nessa estratégia. Que no ano passado se beneficiou muito do fechamento de spread, porque essa estratégia também sofreu.
Porque lá em 22, quando o governo mudou a tributação ou trouxe ali um benefício para as companhias de energia, combustível e telecomunicações, reduzindo o imposto delas, reduzindo para o consumo, o que a gente percebeu foi que esses ativos que se beneficiam principalmente da inflação tiveram deflação e sofreram com a deflação, rodaram negativos. E o investidor que não estava acostumado com isso começou a se desfazer desses papéis. Então, essa é uma indústria que era muito mal precificada. O spread de crédito médio era algo perto de 0,20, 0,30, que não traduz risco. O que a gente viu dali para frente é que esse spread de crédito, com as vendas, começou a subir. Quando vieram os eventos no começo de 23, que aí o mercado vendia qualquer coisa que era de crédito, porque estava todo mundo apavorado, o spread de crédito bateu 1,80. Foi. E agora a gente está perto de 1. Então, durante esse período, a gente também sofreu resgate nessa estratégia. Não teve evento corporativo, mas foi uma demanda de mercado vendendo. Mas a gente ainda tinha uma carteira que podia se beneficiar por trocas de papéis e compra de spreads mais interessantes. Então a gente foi ativo ali no mercado secundário, comprando mais papel, vendendo mais papel, tentando buscar esse spread mais elevado. E agora com a volta, se você olhar a estratégia no ano passado, ela se deu super bem porque pegou esse fechamento de spread e o nível ainda parece atrativo. E parece que tem investidores que gostam da estratégia de incentivo, gostam de ter um portfólio isento de IR, que poderiam fazer essa migração, principalmente aqueles que estavam nos fundos fechados e podem agora tentar buscar outras estratégias. Então, talvez tenha um fluxo aí a caminho dessa estratégia que traria um ganho de capital, fazendo com que esses spreads de crédito voltassem para os níveis, talvez a média do que era anteriormente. Bom, então, eu acho que eu posso concluir que você continua otimista, né? Sim. E agora um pouco mais para 2024, né? Que seja um ano assim de crescimento, de oportunidades e de muita rentabilidade, né? É isso mesmo. Perfeito. A gente percebe uma oportunidade interessante. Quando a gente ouve sobre mercado aquecido, é música para os nossos ouvidos, né, Mônica? E para os nossos investidores também. Também, porque gera mais oportunidades também. E uma gestão ativa, né, que se ajuste. Seletiva. Né? Qualidade de crédito. Né? Exatamente. Perfeito. Contribui bastante. Rafael, muito obrigada Agradeço pela conversa. É nosso prazer te receber aqui. É uma honra para a gente ter vocês aqui. Agradecemos a parceria. E alguma consideração final, rapidamente, antes da gente terminar? Eu quero dizer que vocês podem contar conosco para mais papos, se vocês quiserem discutir outras estratégias específicas. E a gente tem uma grade completa dentro da Bradesco Asset, dentro do Bradesco, e a gente trouxe uma seleção de produtos para vocês através da XP, que vocês podem acessar as estratégias que traduzem o cenário que eu trouxe hoje, como, por exemplo, o Gran Êxitos, que é uma estratégia de renda fixa ativa na Previdência, então é um produto excepcional para quem quer carregar risco de renda fixa, e o debênture incentivada, tanto inflação, que é um IMAB5, quanto um CDI. E o IMAB5 eu sou apaixonado por ele, porque é um índice muito resiliente. Então já está convocado. É isso. Nosso próximo papo, né? Assunto não vai faltar. Estou ansioso. Muito obrigada, Rafael. Agradeço. Obrigada. Mônica, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Bom evento para todos.